irmãos, fique à vontade. Eu espero que você esteja feliz nessa noite. Um culto maravilhoso. Parabéns a vocês que vieram nos prestigiar esse momento no culto de jovens. Eu sei que hoje em dia é difícil ver a mocidade trabalhando, né? Os jovens um pouco são mais tímidos, mas eu sei que de pouco em pouco a gente vai rompendo isso e a igreja vai crescendo nessa área e todas as outras áreas, amém? A Simone, você está com os papelzinhos aí, Simone? Se você puder entregar, o Ernie vai entregar para vocês um papelzinho aí, vocês peguem, tá bom? Para todo mundo, tá? Para a gente fazer uma dinâmica bem rapidinha. Ele vai entregar aí para vocês, tá? Aí você confere se no seu papel está escrito ou azul, ou verde, ou vermelho, tá? Tem uma dessas 3 cores escrita no seu papel. Se tiver em branco ou com outra coisa escrita, é só pedir para trocar, tá bom? 3 cores, verde, azul ou vermelho. Enquanto ele entrega, eu vou explicar como é que vai funcionar essa dinâmica. Eu vou falar aqui uma cor. Vou falar, por exemplo, azul, né? Que está escrito aí no papel. Quem tiver a cor azul, né? As pessoas que tiverem cor azul, vem aqui na frente, todos aqui na frente, e dá um abraço, tá? Se eu falar vermelho, todos que têm vermelho têm que vir aqui e se abraçar, todos, tá? Um abraço coletivo. Se eu falar verde, todos que têm verde, vem aqui e dá um abraço aqui na frente, um abraço coletivo aqui na frente. E o intuito é quem faz mais rápido. Qual dos grupos vem cá e se abraça mais rápido. Então, por isso, fica aí com a sua cor na mente, para você não perder o tempo, você não perder o time. Quem eu sou mesmo? Azul? Para você não perder. Então, fica aí quem você é na mente, tá? Para a gente fazer esse pequeno momento de comunhão, tá bom? Todo mundo entendeu? Amém? E aí eu vou colocar um cronômetro aqui, tá? Para vocês. E o intuito é vocês ganhar, né? Na igreja não pode ter competição, mas não é competição não, gente. Só dinâmica, nada de competição. É apenas uma pequena dinâmica, tá bom? Então vamos lá, vocês fiquem atentos. Vocês podem vir rápido, mas não derrubem as cadeiras, por favor, não desorganizem as cadeiras. Então vamos lá, no 3 eu vou falar uma cor, tá? Quem for da cor, corre e vem pra cá, porque eu vou soltar o time, tá? A cor que eu vou falar é vermelho. Ó, 8 segundos, 9, tô esperando a irmã. Só conta quando todo mundo chegar. 15 segundos, aí, parabéns, pode ir. Vermelho, 15 segundos. Um grupo grande pegou vermelho, né? Muita gente pegou vermelho. Vou esperar vocês se assentarem e vou falar o próximo, tá bom? O próximo vai ser azul. Azul, cadê? 7 segundos para o grupo azul. 7 segundos. Muito bom, muito bom. Agora, só sobrou um, né, gente? Não tem mais suspense. Verde. Oito segundos pro time verde. É em grupo, gente. Depende de todo mundo, né? Depende de todos. Alguns são idosos, outros são crianças e vocês têm que aprender a esperar por todos, né? Mas o time azul ganhou. Mas vocês estavam em menor número, foi mais fácil. Tá? O time vermelho e o time verde tinham muito mais pessoas. Então foi um pouquinho mais fácil. A irmã Daniela está falando que não foi não, mas eu acho que foi um pouquinho mais fácil. Mas todos sedentários, né? Mas é isso, gente. Amém. Quero chamar o Caio aqui. Eu vou disponibilizar uma saudação, né, para o Caio agora. E é muito interessante, né, esse momento que a gente passou aqui agora. A gente sempre tem esses momentos diferentes, né? Porque pode ser que você chegue aqui e aí
por talvez força da nossa pergunta, de chegar aqui e falar: você está bem? Está alegre? Aí você fala: sim, amém, mas na verdade estava lá no fundo, não está, nem precisa soltar isso acontecer. E aí nesse momento você solta isso, amém? Vamos ouvir o Caio agora. Boa noite. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos a refletirem comigo no texto de Salmo 139, do versículo 1 ao 12. Quem puder abrir, fique à vontade, acompanhar aqui na tela. Deixa eu abrir lá. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces tudo. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde escaparia do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo lugar, eis que lá tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada e habitar nas extremidades do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser: de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao meu redor. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Só até aí. Esse texto, ele é cirúrgico, ele é irretocável. Ele adentra o mais profundo da nossa alma, porque ele nos consola, ele nos assegura e ele nos conforta, mostrando que tanto nos momentos mais obscuros da nossa vida, quanto nos momentos mais iluminados, o Senhor, ele é presente. E o que isso significa? Um dos efeitos disso é que até mesmo nos momentos de escuridão, nos momentos de trevas, até lá nós vemos a glória do Senhor resplandecer. Até lá nós vemos a mão do Senhor. E esse texto vem exatamente para fazer nós entendermos isso, que o Senhor está conosco, seja no momento de tristeza, de angústia, de trevas, e também no momento de alegria, de abundância e etc. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa qual seja a circunstância, a situação que você esteja vivendo, saiba que o Senhor está com você. Saiba que a sua condição financeira ela pode mudar da noite para o dia, a sua situação familiar pode mudar da noite para o dia, a sua aparência vai mudar em algum momento, mas o Senhor ele vai continuar sendo o mesmo, ele vai continuar do nosso lado, o amor dele é imutável e excede todo entendimento. Eu quero que você medite nisso, que a partir de amanhã, quando a sua semana começar, você passe ela do início ao fim, se lembrando que o Senhor está do seu lado, que pessoas vêm e vão, o dinheiro acaba e no outro dia tem mais, mas o Senhor, ele permanece o mesmo, do início ao fim. E ele nos cerca por todos os lados. Eu agradeço a oportunidade, era o que eu queria dizer, em nome de Jesus. Amém. Deus é ontem, hoje e amanhã o mesmo. Amém? E aí, realmente, talvez por conta de um mesmo pensamento, de sempre pensar a mesma coisa, a gente não tem a percepção que talvez pode tudo mudar, né, de um dia para o outro. Assim como vem acontecendo também, né, na nossa vida. Muito essas questões de, do nada, muda tudo, assim, fala, meu Deus do céu, como é que pode? Eu nunca imaginava que isso poderia acontecer. Né, e está acontecendo na nossa vida. Acredito que também esteja acontecendo na vida de vocês em várias áreas possíveis, né? Quero convidar aqui agora meu pai, a Samla também, o pastor Junei, a Samla, para louvar um hino aqui para a gente. Glória a Deus, meus queridos, a paz do Senhor. Essa canção que eu e minha filha vai cantar, o princípiozinho dela fala que eu não quero ser ingrato na hora da dor, pois até aqui
as tuas mãos me sustentou. Porque às vezes na hora da dor, a gente não vê a saída, a gente não vê como resolver a situação. Então, humanamente falando, a gente às vezes desespera e acaba murmurando, né? Age com ingratidão. E a canção ela começa dizendo: eu não quero ser ingrato na hora da dor. Aí a canção é como se estivesse lembrando: porque até aqui a tua mão me sustentou. Tenho passado muitas situações, mas até aqui a tua mão me sustentou. Aleluia. Oh meu Deus, eu não quero ser ingrato na hora da dor, pois até aqui a tua mão me sustentou. Foi a tua mão. Oh meu Deus, os teus planos sempre foram melhores do que os meus. Mesmo que seja difícil de entender, abro mão do meu eu, coloco os Seus planos sonhos acima dos do meus. Quero viver Pra ti, treinar a minha alma para te ouvir. Coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus. quero viver pra ti, treinar a minha alma para te ouvir. Coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus. És o meu Deus. Ele sabe o melhor pra nós. Oh, aleluia. Oh meu Deus, os teus planos sempre foram melhores do que os meus. Mesmo que seja difícil de entender, abro mão do meu eu, coloco os teus sonhos acima dos meus. Aleluia. Quero viver pra ti, treinar a minha alma para te ouvir. Coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus. Quero viver pra ti, treinar a minha alma para te ouvir. Coloco os teus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, meu Deus. Quero viver pra ti, Treinar a minha alma para te ouvir. Coloco os meus sonhos acima dos meus, pois quem sabe o melhor pra mim és tu, Deus. és tu, meu Deus. És tu. És tu, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não sei se vocês perceberam, mas meio que a atmosfera do lugar hoje está falando sobre esperança, sobre sonho, né? Até mesmo a pregação, dando um spoiler já, vai falar um pouco a respeito disso aqui, ó. O próprio versículo aqui, ó. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Muitos aqui sabem do que se trata, né? Meu bem também vai falar mais a respeito disso, né? Então, fica entendendo aí como que está hoje aqui, né? O clima hoje. O Caio mesmo falando a respeito, né? De esperança, agora sonhos. Aí meu bem falou ali comigo também a respeito disso, né? Então, é um negócio muito interessante. A gente precisa captar isso para colocar dentro do nosso coração, amém? Quero convidar aqui agora também o pastor Sérgio Rocha para trazer uma saudação aqui.
A paz do Senhor, igreja. Agora sim eu pergunto, estão felizes? Animado? Já aqueceram, né? Então tá, agora tá feliz, né? Eu também estou muito feliz, né, de no primeiro dia da semana eu estar aqui e ver todos vocês, né? Conhecer, né, o quanto Deus é na nossa vida e tirar o primeiro dia da semana para Ele. Então só por isso tenha certeza que a sua semana vai ser abençoada, a nossa semana vai ser uma bênção. Eu gostaria de convidar todos, quem quiser acompanhar, está abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, 11. João fica depois de Lucas, então está bem facinho. João 11, do verso 1 ao 5. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga aleluia. Glória a Deus. E diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria, a sua irmã, Maria, né, sua irmã, Marta também, né, esta Maria era aquela mesma que pôs o perfume nos pés do Senhor Jesus e o enxugou, né, com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Verso 3. E as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, o Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. É só até o 4, tá? Que eu quero compartilhar com os irmãos através desses versículos. É que às vezes, nós, humanamente falando, nós esperamos da parte do Senhor algo, às vezes, pouco, né? E o que Ele tem preparado para a gente é tão grande, é tão valioso. Aquilo que Ele quer, né, nos abençoar, nos proporcionar, nos dar, é tão grande. Aqui foi o caso, né, de Marta e Maria. Elas ficaram tão preocupadas, só que o Senhor já sabia que Lázaro, né, ia ressuscitar, né? Ele ia ser o provedor daquilo. Ele até falou para o discípulo que ele estava dormindo, e os discípulos acharam que realmente ele estava dormindo, né? Mas não, ele tinha morrido. Só que se Jesus viesse ali, onde Lázaro estava, assim como Marta e Maria pediram, e curasse ele daquela doença, o nome do Senhor, muitos não iam crer como creram com a ressurreição, né? Com ele voltar à vida. Então, nessa noite eu quero falar para cada um de vocês, inclusive da minha pessoa. Vamos crer que aquilo que Deus tem para nós, na hora certa, vai vir. Então, se nós estamos esperando algo às vezes, né, e estamos achando que está demorando, é porque Deus tem mais para nós. O que Ele quer dar para nós é bem maior. Amém? Então, só continue na posição e espere no Senhor e fazemos a nossa parte, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, palavra maravilhosa. Meus irmãos, vamos partir para outro momento aqui agora. Eu quero que vocês abram aí, e também no telão aqui, 2 Coríntios 9, versículo 7. Vamos partir para o momento da oferta. E eu sei que esse versículo aqui, a gente meio que não está cansado, porque a gente não cansa da Bíblia, né? Mas a gente sempre fala dele, né? E aí tem algumas coisas interessantes aqui para a gente conversar e pensar um pouco mais, né? Quando a gente vier aqui ofertar e também trazer o dízimo, não vier com algum pensamento, né? Ou algo que não seja o que a Bíblia nos ensina, amém? Então, olha só. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém?
Esse versículo que é interessante, teve uma vez que eu estava navegando na internet e eu vi uma igreja de outro país que eles estavam cumprindo exatamente o que esse versículo fala aqui. Porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, na verdade, né? A igreja chegava o momento da oferta e aí os irmãos faziam uma roda na igreja assim, ó, para passar no gasofilácio. Eu não lembro se era realmente um gasofilácio lá, mas eles faziam uma roda e eles colocavam uma música agitada e todo mundo uou, 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 e chegava lá e ofertava. Então eu percebi naquele momento que aquilo para eles era uma alegria muito grande, né? Aquele momento ali no culto era uma alegria muito grande. E aí com a nossa cultura aqui eu choquei assim, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi isso na minha vida, né? E essa imagem, né, ficou na minha cabeça desde sempre, né? E eu vi isso há muito tempo atrás, quando eu era bem menor, né? Bem menor literalmente. Mas e se a gente olhar aqui, ó, volta lá no versículo rapidão, Mateus. Aqui na própria Bíblia está falando para a gente não contribuir com pesar nem por obrigação. Então a gente fala aqui, né, na igreja o tempo todo, porque tudo que precisa encaixar no coração dos irmãos, a gente precisa estar falando o tempo todo. São princípios que precisam ser encaixados no nosso coração. Então a gente não pode vir aqui com pesar, com obrigação, porque é como se o mundo espiritual não recebesse dessa forma. E aí uma coisa que a gente tem aqui, que compreender a respeito disso, é que toda vez que nós viermos aqui, nós precisamos entender que primeiro, antes de nós virmos aqui, é porque Deus já fez por nós. Então nós precisamos não vir aqui para, eu estou vindo aqui para ajudar a obra, porque vai fazer tal coisa, né? Vai comprar cadeira ou algo do tipo. Não, a gente tem que vir aqui, tanto para trazer o dízimo, quanto também para trazer a oferta, né? Para devolver o dízimo e trazer a oferta, justamente por agradecimento, por algo que Deus já fez, por você reconhecer que Deus é na sua vida. Então a partir do momento que você reconhece isso, não tem problema nenhum, né? A pessoa não vai ter problema com oferta nem com dízimo, hora nenhuma, porque ela vai reconhecer que a vida foi Deus que deu. Então pronto, só isso aí já basta. Agora imagina as outras coisas que vêm ao longo do tempo, talvez a gente nem percebe, né? Então nós precisamos entender exatamente isso. Quando você vier aqui, né, dar oferta, devolver o dízimo para a casa de Deus, não é para a gente fazer alguma coisa, não é só para comprar uma caixa ou só para pagar a luz. É justamente porque você tem no seu coração que você está agradecendo a Deus através dos seus dízimos e ofertas. Amém? Então, podem se levantar, quem for ofertar aqui nesse momento. Aqui está o Pix, né? O Pix aqui embaixo também, palavraviva2016@gmail.com. Assim como a gente tem falado aqui, ao longo do tempo o dinheiro de papel vai sumir. Então a gente precisa atualizar de acordo com também as questões do mundo que vem vindo. Amém? Então pode se levantar. Vamos cantar aqui nesse momento. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Os dizimistas que dizimaram essa semana, pode vir aqui na frente para receber a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão seus filhos que devolveram, Pai, aquilo que é do Senhor. Então continue fazendo na vida deles, continue abrindo as portas, prosperando, multiplicando as finanças, multiplicando a sabedoria, e que eles possam sempre conseguir administrar muito bem as suas finanças, para que nunca falte nada, para que o celeiro sempre esteja cheio e que eles possam abençoar muitas pessoas, porque a bênção na vida deles vai ser muito próspera, vai ser muito grande, que não vai nem caber na vida deles, e eles vão ter que começar a ajudar outras pessoas também. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Se a igreja puder ficar de pé, vamos adorar mais um louvor nessa noite. Vamos dizer que o Senhor é o único Deus da nossa vida, que Ele é grande e poderoso. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso olho. Ao chão. A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá o Rei? Amém, glória a Deus. Podeis o assentar? Vamos estar passando agora para o momento da palavra. E eu vou estar trazendo a mensagem nessa noite. Não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou estar lendo exatamente em Gênesis 37. Eu vou estar, na verdade, contando um pouco aqui da história de José para vocês. E é igual o meu bem já falou. Todos nós aqui temos sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Sejam sonhos grandes, pequenos.
Todos nós pensamos em coisas, em projetos, e a gente quer que Deus realize esses sonhos que a gente tem na nossa vida. E às vezes, muitas das vezes, a gente acha que esse sonho é só um sonho, que ele não vai se cumprir, que ele não vai se concretizar. Mas eu vim aqui para falar para você que Deus vai operar nesse sonho seu. Amém? Meu bem, vem cá rapidinho para mim. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a vida. Eu acho que todo mundo aqui conhece a vida de José, né? Todo mundo aqui com certeza já ouviu um pouco da história de José do Egito. Mas, para quem não lembra ou não sabe de todos os acontecimentos, José, ele foi o penúltimo filho de Jacó. Jacó já era bem velho e ele já tinha, acho que, 9 filhos, porque aí depois veio José e por último, o caçula, veio Benjamim. E por José ter vindo na velhice, Jacó ficou muito feliz. Então Jacó se alegrava, e na Bíblia conta isso, que este é o meu filho que veio na minha velhice. O próprio Jacó falou isso, e ele ficava muito feliz com a vida de José. E a Bíblia também relata que José tinha apenas 17 anos, então ele era bem jovem. Mas mesmo sendo jovem, ele teve muita coragem, muita força, determinação para fazer tudo o que ele fez. E José, todo mundo sabe que ele ganhou uma túnica colorida do seu pai. E os irmãos de José invejavam muito ele, porque ele tinha uma túnica que nenhum outro ganhou, nem o primogênito, que era Rubem, não ganhou uma túnica, nem o caçula, que era Benjamim, não ganhou uma túnica. Mas José, ele era especial para Jacó. Ele era um filho amado de Jacó. E eu tenho certeza que para ser filho amado, você tem que ter atitudes de um bom filho. Obediência, respeito, caráter, entre outras coisas. E eu tenho certeza que todas essas qualidades se encontravam na vida de José. Porque senão, ele não ganharia um presente tão bom do pai. E aí, todos os irmãos invejavam ele, e invejavam ele mais ainda porque José tinha sonhos. José tinha sonhos, só que não eram sonhos dele, eram visões que Deus dava para eles. E muitas das vezes Deus fala conosco através de sonhos. Sonhos são importantes. Às vezes a gente fala, todos os sonhos têm um significado, e a gente sonha cada coisa mais louca, né? Como é que isso aqui tem um significado, né? Como é que esse sonho meu aqui que eu sonhei aqui, nossa, é tão estranho. Mas todo sonho, ele significa alguma coisa. Seja um aviso de Deus, uma resposta de Deus ou uma visão de Deus, como foi para José. E aí José, tendo um sonho, ele vai abrir a boca para os irmãos. Mas fazia parte do propósito. Mas ele vai falar com os irmãos dele, olha, eu vi que a gente estava no campo e os meus molhos, que eram feixes de trigo, eram muitos trigos, que na Bíblia está escrito molhos, muitos trigos, ele estava em pé. E os molhos de vocês se inclinavam para mim. Aí os irmãos de José, né? José não era o mais velho. Então não era o que, né, ia ter a primogenitude. Se talvez fosse Rubem que estivesse falando isso, era uma coisa. Ele era o mais velho, os outros, né? Eles eram, em questão de hierarquia, Rubens mandava mais, poderia governar a casa do pai quando o pai se fosse, né? Talvez se Rubens tivesse isso, não teria problema. Mas era José, que nasceu quase em último. Então ele não tinha moral com os irmãos dele. Não tinha. E ele fala, olha, eu tive outro sonho. E o outro sonho que eu tinha era que as estrelas se curvavam para mim. E aí o pai de José fala assim, eu e a tua mãe, teus irmãos se curvar para você? Não. E aí Jacó, ele repreende a José. Porque no sonho de José, todos eles, até o pai dele e a mãe dele, se curvava para ele. Interessante que a gente pode ver que José era muito amado porque a mãe dele era muito amada.
Para vocês que não sabem, ele foi o primeiro filho de Raquel. Raquel era uma das esposas de Jacó, né? Ainda tinha Zilpa, mas a mais amada era Raquel. Então por isso que o filho era muito amado, porque a esposa era muito amada. E aí a gente vê nessa história que tem uma inveja muito grande. E aí a gente pode aprender algumas lições sobre José. Uma, para quem a gente conta os nossos sonhos. Porque tem pessoas que vão nos apoiar, nos colocar para cima, e tem pessoas que vão querer nos matar, igual aconteceu com José. Os irmãos deles ficaram com tanto ódio, com tanta ira, porque a inveja, uma hora ou outra, ela se transforma em ódio. Então pessoas invejosas normalmente guardam ódio dentro de si. E quando eles ficaram com ódio na vida, pelo José, eles ficaram muito, como que eu vou falar assim, vamos ter que matar ele, porque não dá. Eles ficaram com ciúmes, porque era o pai deles amava mais José. E aí eu, às vezes fico pensando, eu gosto muito de história, eu adoro pensar em todos os pontos da história. O que cada irmão pensou. Será que alguns não queriam? Será que alguns pensou em defender? Será que outros tinham dó? Porque eu tenho certeza que não foram todos que queriam matar José. Tinha um que defendeu José e falou: não vamos matar não. Vamos jogar ele na cisterna e deixar ele lá. Vamos jogar ele na cisterna. E aí, uma vez, José foi até os seus irmãos e eles fizeram isso, jogaram ele na cisterna e aí venderam ele como escravo. E aí, tiraram a túnica dele e levaram para o pai cheio de sangue de animal. Falaram: olha, o seu filho amado, sabe o filho que você mais ama? Está aqui a túnica. Morreu. E Jacó, ele ficou muito triste. Ele lamentou muito a morte de José, porque era o filho mais amado dele. E uma coisa que a gente pode até pensar: nossa, mas Jesus, Deus, ele não mostrou para José aquela visão dos irmãos se curvando, do pai se curvando. Por que que agora então ele foi vendido? Fazia parte do processo, fazia parte do propósito. Então tinha que acontecer. E aí vocês sabem que José foi vendido para Potifar. E na casa de Potifar, Potifar olhou para ele e falou: nossa, olha para você ver o tanto que mesmo na tribulação Deus estava com José. Porque Potifar olha para ele: não, você é muito bom, vou te colocar como administrador da minha casa. Um escravo. Virou administrador da casa. Olha só para você ver. E aí ele vira administrador, lembrando que ele tem 17 anos, jovem, muito jovem. E aí a mulher de Potifar olha para ele e fala: muito bonito esse rapaz, muito bonito. Provavelmente ela já era um pouco mais velha, e o rapaz muito jovem na casa dela, e ela queria se deitar com José. Só que José correu, ele não quis, ele fugiu do pecado. Muitas pessoas já ouvi falando que José talvez seja o segundo homem que mais foi forte na Bíblia, depois de Jesus, porque ele fugiu do pecado. Imagina se Davi tivesse fugido do pecado, Salomão tivesse fugido do pecado, Sansão tivesse fugido do pecado. Se todos esses homens da Bíblia fugissem do pecado igual José fugiu. Só que teve um problema. Quando José fugiu da mulher, ficou um pouquinho de roupa dele nas mãos dela. E aí ela chegou ao seu esposo e falou: não, ele tentou abusar de mim, ele me assediou. E Potifar, como um bom marido, defendeu a esposa e mandou José para a prisão. E José, só que olha para você ver que Deus está com José. Ele foi um prisioneiro? Não, ele foi o chefe dos prisioneiros. Então, em todos os momentos que era para José ser o último, ser o rebaixado, ser o humilhado, mesmo ele estando em posições que não favorecia, Deus ainda estava favorecendo ele em todos os lugares. Ele estava na prisão, estava favorecido. Era escravo, estava favorecido. Então, em todas as áreas, ele estava favorecido. E na prisão, ele
tem lá o copeiro e o padeiro e ele interpreta os sonhos. E quando ele interpreta os sonhos, acontece exatamente o que José fala. E aí José vira para o copeiro e fala: olha, quando você sair, né, você vai ser liberto, lembra-te de mim. Passou 3 dias, ele foi liberto e ele não lembrou de José. E precisou passar 2 anos para ele lembrar que o José existia. 2 anos, porque o faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar. Ele virou: nossa, o Zé, esqueci. Aí lembrou. E aí quando ele lembrou, ele falou: olha, tem um rapaz lá na prisão que interpreta sonhos. E aconteceu comigo, aconteceu com o padeiro, então vai acontecer com o senhor também. E aí o faraó manda chamar José. Depois de 2 anos, gente, 2 anos. Não foi os 3 dias. Foi os 2 anos. E é por isso que eu falo, tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de um propósito. E aí, ninguém, olha para você ver, ninguém tinha capacidade da interpretação dos sonhos. Ninguém estava conseguindo interpretar os sonhos de Faraó. Mas José conseguiu. Engraçado, né? Todos aqueles sábios que se diziam sábios, não conseguiu. Mas é porque a sabedoria deles vinha aqui da terra e a de José vinha do alto. A sabedoria de José vinha do alto. E José conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Só que, olha o que é interessante. Talvez, para José, aquele era o propósito, interpretar o sonho do rei. Mas Deus tinha um propósito além. Não era só uma interpretação de sonhos. Ele ia governar. Lembra lá atrás dos sonhos, da visão? Ele ia governar. Foi quando o faraó colocou ele para ser governador e falou: olha, você só vai estar abaixo de mim. No resto tudo aqui você manda. Todas as outras pessoas você é maior. Abaixo de mim você que manda. E uma coisa que é interessante, que o sonho de José se realiza. Porque depois os irmãos dele vêm na presença dele, não sabem que é José. Eles não sabem, mas os sonhos se realizam e eles se curvam sem saber que é José, mas eles se curvam para José. E o interessante é que nenhum dos irmãos acreditou no sonho dele. Mas não precisa ninguém acreditar no seu sonho. Se você acredita, vai acontecer. Não precisa. Se você tem um sonho dentro de você, vai acontecer. Não importa se as pessoas não acreditam, se elas não colocam fé. Os nossos sonhos, eles dependem muito da nossa crença. E às vezes nós limitamos o sonho por não crer. Às vezes Deus está dando visões, sonhos, que você vai chegar em lugares altos, que você vai conquistar grandes coisas, mas como a gente é muito limitado na fé, na crença, a gente não acredita e não acontece. Às vezes Deus mostra uma prosperidade sobre a nossa vida, uma prosperidade sobre a nossa casa, uma prosperidade da nossa família, mas a gente está tão acostumado com a vida que a gente leva e fala: não vai acontecer, eu não acredito que isso é possível. Só que a gente esquece que o nosso Deus é Deus do impossível. O possível é nosso. Se fosse possível, a gente fazia. É porque não é para a gente fazer. É de Deus. É de Deus. E é para Ele fazer. Então, Ele está dando sonhos. Ele deu sonhos. Ninguém acredita nos sonhos de José. Mas Ele acreditou. E Ele passou todas as tentações, provações, venceu o pecado. Ele venceu o pecado. Ele venceu tudo, venceu os irmãos, venceu a inveja, venceu o ciúme, venceu tudo. E o sonho dele se concretizou, se realizou. Só que não era só um sonho de José, era o propósito de Deus. Porque tem um negócio, os nossos sonhos não são só nossos. Nós estamos ouvindo falar de sonhos desde o começo do culto. Desde o começo. E nossos sonhos, eles são sonhos certos quando são propósitos de Deus para a nossa vida. Então não se limite apenas no que você sonha. Porque às vezes é propósito do Senhor. Só que sabe que tem uma coisa muito errada nas pessoas? Muito errada. E até em mim também, porque eu já falei isso. As pessoas, normalmente, elas confundem esse negócio de propósito. Porque elas falam, por exemplo, eu sou um médico.
eu sou um advogado. Mas você não é isso. Você não é só isso. Sabe por quê? E se um dia o médico for demitido, ele vai ser o quê? Se um dia o advogado for demitido, ele vai ser o quê? Ele vai deixar de ser? Ele vai deixar de ter um propósito? Se o propósito da vida dele é o emprego, nosso propósito não é emprego, gente. Não é emprego. A gente não pode confundir propósito com emprego. Não é isso. Porque se um dia a gente fala assim, não, o meu propósito é trabalhar, o meu propósito é isso, o meu propósito é ser servidor público, não é o nosso propósito. Porque isso pode deixar de acontecer na nossa vida. Mas sabe uma coisa que nunca a gente vai deixar de ser? Filho de Deus. Então o nosso propósito está voltado a ser filhos de Deus e fazer o que Ele tem para nós. Porque muitas das vezes, para nós, o propósito não é o que Deus tem. Para nós, talvez, o propósito é outro. Não podemos confundir propósito com missão, com vocação. Cada uma dessas coisas é diferente. É diferente. Só que todas elas têm uma coisa em comum. Deus tem que ser o centro, Ele tem que ser o direcionador. Tanto da nossa vocação, quanto da nossa missão, quanto do nosso propósito. Deus tem que ser o direcionador. Amém? E o interessante é que a Bíblia, ela fala que José passou tudo isso, mas Deus estava com ele. Então, o processo que você está passando hoje, você pode ter certeza que conta com a presença de Deus. Ele não vai pegar você e pular o processo, mas Ele vai suportar o processo com você. Ele não vai pegar você e te tirar da prova, mas Ele passa a prova com você. Ele não vai pegar você e avançar para frente, mas Ele vai do teu lado, caminho por caminho, passo por passo. E você vai chegar. Porque Ele está com você em todos os momentos. Então o nosso processo conta com Deus. Deus estava com José e eu tenho certeza que Ele está conosco. Porque Ele não muda, Ele não mudou e Ele não vai mudar. E eu tenho certeza que muitas pessoas não gostam do processo. Porque o processo ele dói e às vezes demora. José ficou 2 anos na prisão. Tem pessoas que ficam 1 mês, 1 semana colocando pedido na taça e reclama. E já desiste. Às vezes pediu 1 vez na taça e desiste do sonho. Acabou, não creio mais, não aconteceu. José ficou 2 anos naquela prisão esperando se lembrar. E muitas das vezes os cristãos, eles querem desistir tão fácil, por tão pouco. Mas esse processo aí não vai te matar, não. Ele vai te colocar no propósito de Deus. Esse processo não é para te machucar, é para te moldar para o propósito de Deus. Então fique tranquilo, fique calmo. Acalma o seu coração no processo. Acalma o seu coração, porque Deus vai dar vitória para você. Fique tranquilo. Ele está com você e Ele está comigo. E uma coisa muito interessante é que as pessoas, elas têm umas manias de, eu venho para o culto e aí eu vi o meu erro, ouvi uma palavra dessa, é isso que eu estou errando, é nisso que eu estou errando, eu estou errado nisso, realmente, concordo com essa palavra aí, concordo com essa mensagem aí. Às vezes a gente escuta isso, lê a Bíblia, não, verdade, mas gente, a gente não muda quando a gente encontra um erro na nossa vida, descobre que a gente está errado. A gente muda quando a gente encontra a solução para o erro. Aí sim a gente muda. Porque só encontrar o erro não vai fazer diferença nenhuma. O que adianta eu sabendo que eu estou errando se eu não tenho a solução para esse erro meu? Se eu não tenho a solução para isso, não adianta nada, eu não vou mudar nada. Então o erro de muitas pessoas para não viver propósito, não viver os sonhos, é justamente por só perceber o erro. Sabe que está errado, mas nunca encontra solução para isso. Nunca encontra solução para o seu erro. Só que tem um problema muito grande nisso, muito grande nisso. Quanto mais você atrasa a solução, mais você atrasa seus sonhos. Então não adianta nada eu saber que estou errada, se eu não faço nada para mudar. Eu saber que eu não estou sendo talvez a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor irmã, a melhor filha. Não adianta nada eu saber de todas essas coisas e não buscar melhorar nisso, não buscar resolver isso.
Não busca selecionar. Não adianta eu saber que eu não sou um bom marido, não sou um bom pai, e não melhorar isso. O que adianta? A nossa vida não vai mudar. A gente vai ficar aonde nós estamos e os sonhos de Deus não vão acontecer. Não vão acontecer. Mas sabe uma coisa interessante sobre os sonhos? Porque quando a visão de Deus, a provisão de Deus. Então sim, Deus não chegou em José e falou: olha, você vai ficar preso, você vai ser jogado na cisterna. Ele falou que ele ia ser governador e que os irmãos iam se curvar diante dele. Deus nunca vai te dar um sonho para não te dar provisão. O processo você vai descobrir sozinho, mas a provisão ele já te deu, ele já sabe, já está lá preparada, já está esperando por você. A provisão de Deus sempre vem quando tem visão de Deus. Tem visão de Deus, tem provisão. Agora, quando tem sonho só seu, que não são de Deus, aí não tem provisão. Porque são sonhos seus que você não quer alinhar com o propósito de Deus. Sonhos sem propósitos não são visão. Sonhos com propósito, visão, provisão. É isso, irmãos. A gente tem que buscar viver sonhos com propósitos de Deus. Sonhos com propósitos de Deus. E como é que eu vou saber quais são os sonhos com propósitos? É uma pergunta difícil, né? Como é que eu vou saber se esse sonho tem um propósito? Como é que eu vou saber se esse sonho... É porque muitas pessoas sonham tão errado. E eu vou falar aqui por quê. Elas focam muito no material. Elas sonham com uma casa, com um carro. Elas sonham em ser bem financeiramente. Sonhos com propósito são sonhos que estão na Bíblia. Todas as ordenanças de Deus. E a gente sonha, tem propósito. Por exemplo, casamento tem propósito. Tem propósito. Família, constituir uma família, tem propósito. Então é um sonho com propósito. Todas essas coisas têm propósitos. Isso são sonhos com propósitos. A gente sempre tem que voltar os nossos sonhos para a Bíblia. Se a Bíblia não fala, pode esquecer, irmãos. Pode esquecer, não sonha não. Sonha não. Porque senão é um sonho sem propósito. Ah, então eu não posso pedir a Deus uma casa? Pode. Porque a Bíblia fala para a gente desfrutar do melhor dessa terra. Então pode sim, pode sonhar em ter a sua casa, pode sim sonhar ter o seu carro, pode sim sonhar em todas essas coisas com um propósito, com um propósito. Só que tem uma outra coisa, muitos sonham sonhos para si só. Não, eu tenho um sonho, meu sonho, ele tem que se realizar, mas só beneficia a mim e mais ninguém. Sonho sem propósito. Quando você, vou dar um exemplo aqui da casa, quando você adquire uma casa, não é só para você, é para toda a sua família. Então não é só seu, é um sonho familiar, não é um sonho individual. Um sonho individual com propósito, o que seria? Seria o sonho de ministrar a palavra. Isso é um sonho individual com propósito. Seria um sonho de evoluir espiritualmente, um sonho individual com propósito. Só que muitas pessoas estão desvirtuando os sonhos. E querem sonhar com coisas, sabe, que não que não vai acontecer, mas Deus deve olhar lá de cima, sonhando tão errado. Estou querendo dar sonhos, estou querendo dar visões, mas não quer ver. Muitas das vezes a gente não quer ver, ou a gente não entende. Eu também já sonhei várias coisas que eu não entendi. E eu não falo só sonhos, gente, de quando a gente dorme, porque também a gente consegue sonhar acordado. Quando passa a nossa imaginação, a gente também sonha, não é só quando a gente está dormindo. É tudo que a gente faz, que passa pela nossa imaginação, que a gente tem vontade de conquistar, é um sonho na nossa vida. Não é só dormir e sonhar. E eu já sonhei várias vezes com coisas que eu pensava que não ia acontecer. Mas todos os sonhos que eu tive, Deus está realizando. Olha para você ver. Eu sonhava com um bom marido, sonhava com uma família, sonhava com bons sogros. Mas você sabe como é que eu alinhei o sonho com o propósito? Quando eu orei a Deus. Tudo. Eu não era só a minha vontade. Eu orava para Deus para que fosse a vontade dele também. E se aconteceu é porque foi vontade de Deus. Não foi só minha.
não foi só minha. E aí a gente vê que a história se completa, se concretiza o sonho, porque está José e vem 3 irmãos dele que chegam, porque era a época, né, quase a época da fome. Acho que faltava 3 anos para a época de escassez. E aí eles vêm até os pés de José. E aí José fala assim: olha, deixa Benjamim, que era o caçula. E os irmãos deles ficam: não, nosso pai já perdeu o nosso irmão José. Mal sabia eles que José estava vivinho na frente deles, super bom lá, governando. Mal sabia eles: não, já perdeu, nosso irmão morreu, nosso pai ficou triste. Benjamim não. E aí Judá fala assim: me deixa no lugar. O mesmo irmão que queria matar José falou: me deixa no lugar. Olha só para vocês verem, gente. Então José, ele poderia ter mágoa no coração e mandar matar os irmãos dele. Mata todo mundo porque fizeram injustiça comigo. Fui injustiçado. Só que José, quando Judá falou: me deixa no lugar de Benjamim, ele viu, mudou. E não precisava matar, porque ele viu que tinha mudado. Isso foi uma prova de que Judá estava mudado, que os irmãos dele estavam mudados. Ele falou: não, me deixa no lugar de Benjamim. Me deixa no lugar de Benjamim. E aí é interessante que ele não vai dar vitória para a gente, para esnobar, para esfregar na cara dos outros. Porque se for para isso, é melhor você nem vencer. É melhor a gente não vencer. Deus não vai dar vitória para a gente nesses casos, nessas situações. Para a gente querer olhar para os outros. Olha aqui, ó. Olha aqui o que vocês fizeram comigo. Olha onde eu estou. E muitas das vezes a gente que é falho e humano quer fazer isso. Ó, você disse que eu não ia ter um celular. Aqui o celular que eu comprei, ó, com meu dinheiro, ó. Você não disse que eu não ia ter um carro? Olha lá meu carro lá. Você não quer ir lá ver minha casa nova, não? Às vezes a gente é ser humano e a gente quer fazer isso. A gente quer que os outros vejam a nossa vitória, né? E aí José tem uma frase que ele fala para os irmãos dele: vocês não me venderam, Deus me mandou na frente. Deus me mandou na frente. Vocês não me venderam. E olha para você ver um ato de perdão, lógico. Eles ficaram presos 3 dias. Mas eu tenho certeza que foi também algo de Deus para José. Não, deixa preso lá, né? Porque todo o pecado, ele tem uma consequência. Tudo que você faz de errado, tudo que você planta, um dia você vai colher. Todo mundo sabe, isso é regra. É regra de Deus, é regra de quê? É regra da vida. Até as pessoas que não são crentes pagam por isso, gente. Não é só quem é cristão que planta, colhe. Todo mundo plantou, colheu. E aí, eles ficam presos 3 dias. Mas depois, né, se realiza esse sonho. E aí eles se curvam. Mas José, ele é um homem que eu falo para vocês, que eu admiro tanto na Bíblia. Porque tudo que eu vejo ao longo da sua história, em toda a sua história, ele não falhou, ele não fracassou. Ele não venceu na hora que o sonho realizou. Ele já era vencedor há muito antes. Muito antes. Porque todos os atos deles, tudo que ele fazia, desde o princípio, foi de vencedor. Ele não reclamou, não murmurou. Aceitou ser escravo. Ficar na prisão. Ele ficou na prisão. Então ele não venceu quando ele virou governador. Ele já estava há muito antes como vencedor. E sabe o que é interessante? Que uma gestão de um cristão mudou uma nação inteira. Porque se José não estivesse lá para administrar, o povo ia morrer de fome. Porque a gestão dele foi que fez com que as pessoas, com que Faraó, com que as pessoas ficassem vivas naqueles 7 anos de escassez. Então, uma gestão. O que eu vejo com isso? Tem muitas pessoas que eu vejo assim: não, lugar de cristão não é na política, não. Cristão não tem que se envolver com política, não. Mas é exatamente onde o cristão deveria estar. Exatamente onde o cristão deveria estar.
Porque se uma gestão de um cristão mudou a nação, por que a nossa gestão como cristão não vai mudar essa nação? O que impede os cristãos se levantarem também? Você está vendo, não sei se vocês estão acompanhando, que está tendo candidatura para a Prefeitura de São Paulo. Vocês estão vendo? Alguns estão acompanhando, eu acompanho. Gente, não é falar não, mas olha o quanto que deveria ter mais gente do nosso lado para nos representar. Quando deveria ter mais gente, né, de direita, mais gente cristã, mais gente que tem princípios e valores. Porque eu sei que as pessoas não gostam de falar muito da política, mas se tem duas coisas que dominam o mundo, é a política e a religião. Essas duas coisas dominam o mundo. Então a gente tem que fazer parte delas. E aí a gente vê José como um governador, uma pessoa sábia. E aí eu entro na parte de gestão e governança. Porque muitas das vezes a gente não sabe governar nem a nossa própria casa, nem a nossa própria vida. A nossa vida está bagunçada, a nossa casa está bagunçada, o nosso espiritual está bagunçado. Cadê a gestão? Falta gestão. Muitas das vezes, meu marido mesmo, ele fala para mim: amor, a gente tem que ter gestão mais em casa, para organizar as coisas de casa. Porque a gente leva muito tempo fazendo alguma coisa, tipo lavando louça. Eu falo por mim, eu demoro 2 horas para lavar uma louça. Mínima que seja. Eu demoro umas 2 horas. Falta de gestão. Talvez se eu acordasse mais cedo, se eu fizesse mais rápido. Falta de gestão. E a falta de gestão nas nossas vidas, muitas das vezes impede sonhos. Impede sonhos de acontecerem. Porque atrasa as coisas que têm que acontecer. Falta de gestão. E uma coisa interessante também sobre toda essa história que eu acabei de ler aqui para vocês. Muitas das vezes as pessoas, elas vão olhar para nós como olharam para José, como os irmãos dele olharam para ele, esnomando ele, mas não porque quem ele era, não porque ele era alguém grande, mas por quem Deus ia fazer ele ser. Porque lá na frente ele ia ser governador. Porque lá na frente ele ia ser alguém maior. E talvez tem pessoas que têm visões de Deus, pessoas que estão ligadas no espiritual, que conseguem olhar aqui para cada um de vocês e falar: olha, eu vejo você uma grande mulher de Deus. Eu vejo você como um grande homem de Deus. Elas já conseguem ver coisas que às vezes nós mesmos não conseguimos. Porque a gente acha a gente incapacitado, acha que a gente não é capaz, acha que a gente é pequeno, acha que a gente é fraco. Realmente nós somos. Porque nossa força não é nossa, nossa força vem de Deus. Então, nós sozinhos somos fracos. Mas tem pessoas que conseguem ver a gente e ver que as visões, o que Deus vai fazer lá na frente é muito grande na nossa vida. E nós mesmos não queremos acreditar. Por que a gente não acredita? Se tem pessoas que já chegaram para você, como já chegaram para mim e falaram: ó, Deus vai honrar você. E eu falava: não vai honrar. Porque a minha visão estava pequena demais. E muitas das vezes as pessoas, Deus usa as pessoas para falarem com você. Fala: olha, eu vejo você num lugar alto. Olha, eu vejo você fazendo mais. E você fala: não vejo, não me vejo assim. Quem está vendo é Deus. Quem está vendo é Deus. Com 17 anos. Se alguém chegasse em mim e falar: ó, daqui 2 anos você vai estar casada, vai ter filho, vai ser pastor. Gente, nunca. Eu falo: não, você está doido, não. Com a mentalidade que eu estava lá atrás, nunca. Eu não ia acreditar. Como humana, como um ser humano, eu não ia acreditar. Mas era uma coisa que Deus tinha preparado para mim. Então, se eu não conseguia ver, mas Deus já via por mim. Deus já via onde eu ia estar. Deus vê onde você vai estar. Ele vê daqui 5, você não vê, você espera. Aí eu espero que daqui 5 anos, mas Deus já tem para você. Deus já tem. Então a única coisa que você tem que esperar é nele. Só nele.
Espera nele, porque ele já tem. A provisão está preparada, está tudo preparado para você, para mim. Então, se você tem sonhos, não para de sonhar não. Para não. Não enterra seu sonho não. Não enterra seu sonho por não acreditar. E não enterra seu sonho porque as pessoas não acreditam em você. Deus está com você. Deus está com você. E se Deus está com você, nós vamos vencer. Está faltando isso de nós. Muitas das vezes a gente chega até um ponto do nosso sonho e a gente volta para trás, em vez de avançar. Ah, mas não tem oportunidade. Então cria a oportunidade você. Cria a oportunidade. Ah, mas ninguém abriu as portas para mim. Ninguém vai abrir as portas para mim. Então vai lá você e abre essa porta. Vai lá você. Ah, eu vou ficar esperando. Não espera não. Não espera pelas pessoas. Não espera pelas pessoas. Porque talvez se for depender das pessoas, nunca vai acontecer esse sonho seu. Depende de você. Depende de mim. Porque se Deus disse que já vai realizar, é você. É você. Ah não, mas então, já que a Evelyn falou para esperar em Deus, eu vou esperar o resto da minha vida. Vou ficar aqui sentada esperando em Deus. Ô irmão. Então espera aí. Aí o irmão que está do seu lado vai ter o sonho realizado, o outro e você ir no mesmo lugar esperando em Deus. Enquanto os que buscam vão encontrar. O que procura, o que a Bíblia fala? O que procura a porta há de abrir. Né? Como é que é? O que bate, abre. O que bate, abre. O que bate, a porta abre. Você está em frente à porta. Vocês têm noção de uma coisa? Vocês estão em frente à porta. E nossa, está fechado, eu vou embora. Irmão, o que é isso? Bate nessa porta aí. Ah, mas não está abrindo, então bate mais forte. Bate mais forte. Ela tem que abrir. Ela tem que abrir. Você não pode aceitar isso na sua vida, não. Uns cristãos que desistem tão fácil. Nossa, nunca vi uma geração que desiste tão fácil das coisas. Esse sonho não é importante, não? Então vai atrás. Vai atrás, não desiste. Você tem que persistir, você tem que ir até o fim. É um sonho. Você vai conquistar. Você vai conquistar. Todos nós vamos conquistar esses sonhos que a gente tem. Eu sei que muitas das vezes no nosso pensamento é grande demais. Nossa, é uma coisa tão grande. Mas o nosso Deus é maior ainda. Maior ainda. Então Ele vai fazer. O nosso Deus é maior ainda. Ah, mas o meu sonho é tão grande, eu não consigo fazer. Mas quem faz não é você. Quem faz é Deus. Quem vai fazer é Deus. Ah, Evelyn, mas e se me faltar força, Deus te sustenta? E se me faltar alegria, se me faltar vigor, Deus coloca saúde em você? Mas se me faltar dinheiro, Ele provê. Não vai faltar. Não vai faltar. Se a gente tem sonhos, vai acontecer, não vai faltar. Não vai faltar. Tem uma coisa, que se a gente persiste, pode jogar a gente na fornalha, pode o mar se levantar contra nós, pode a gente ficar preso, pode ser açoitado, mas se temos Deus, nós passamos por tudo isso. Tudo isso. Se todos os homens da Bíblia passaram, por que nós não vamos passar, irmãos? Vocês não estão crendo igual eles, não? Porque eu creio. Estou crendo igual meus irmãos na fé. Eu creio. Então se você não passou, é só porque você não está crendo. Porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ah, mas o sonho do irmão está chegando mais rápido, o meu está demorando mais. Você precisa de mais trabalhar de Deus do que ele. Precisa. Ah, o meu processo é maior, é mais dolorido. Talvez a sua bênção é maior. Já pensou nisso? Às vezes a gente fica só vendo o lado ruim das coisas. Aí eu estou há muito tempo nisso aqui. O que você está fazendo para mudar essa situação? O que a gente está fazendo então para vir mais rápido? Lógico que tudo é no tempo do Senhor. Tudo é no tempo do Senhor mesmo. Vai se realizar os sonhos quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele bem entender. Mas tudo que eu puder fazer para esse sonho chegar na minha vida, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Não vou ser igual o povo lá de Israel, que estava lá no deserto. O povo, né?
Estava quase. Quase, gente. Sabe o que é quase? É você ver o sonho, esticar a mão para pegar e não dá. Quase. Quase. Não seja esse povo, não. Ou se Moisés tivesse seguido igual o José seguiu. Se Moisés tivesse sido igual o José. Eles estariam, se esse povo tivesse sido igual o José, estariam na terra prometida, só desfrutando, comendo cachos de uva, igual falava a Bíblia, falava que os cachos precisavam de 2 homens para carregar. Estariam lá comendo, se eles tivessem essa visão. Se eles fugissem do pecado, se eles não murmurassem, se eles não reclamassem, se eles esperassem de Deus, em Deus. Mas eles não fizeram isso. Então a gente tem 2 histórias, 2 lados da história. Um povo murmurador, um povo que quase alcançou o sonho, José, que se realizou. Eu tenho certeza que você quer viver o que José viveu. Eu tenho certeza. Mas para isso a gente tem que agir como José. A gente tem que ser como José. A gente tem que acreditar. Acredita. Acredita. E é igual a gente fala, né, sobre a esperança. Esperança. Esperança é uma coisa interessante, porque é difícil. É difícil ter esperança. É difícil ter esperança quando as circunstâncias não favorecem. Quando está tudo dando errado, é difícil. Nossa, mas será que vai dar certo? Só confia. Confia. Porque quando a gente espera em Deus, grandes coisas Ele faz para a nossa vida. Quando a gente espera em Deus, quando a gente tem a esperança nele, Ele faz, Ele age. Porque Ele está vendo que você é dependente dEle. Está vendo que você precisa dEle. Nós vamos ter uma campanha agora. Eu preciso do Senhor. Então fala, eu preciso de Ti, Senhor, para realizar esse sonho meu. Eu preciso de Ti. Quando você for vir orar na campanha, você coloca esse sonho seu. Coloca. Fala, eu preciso, Pai, do Senhor para esse sonho. Porque sozinho eu não consigo. Fique de pé, fique de pé. Eu falo para você, se você pensa, eu já passei estou muito tempo no processo. Pensa assim, não, sabe o que você pensa? Eu estou quase chegando na minha bênção. Estou quase chegando. Então se você já suportou muito, suporta só mais um pouquinho. Vai chegar, vai chegar. Se você está pensando assim, nossa, mas está dolorido, está doído, pensa que pode ser amanhã. Pensa que pode ser daqui um mês, daqui um ano. Pensa que está pertinho. Pensa que está pertinho, recebe de Deus. Pensa que vai chegar. E pensa que essa dor, esse sofrimento não é 1% da bênção que vai ser derramada sobre a sua vida, se você acreditar e colocar os seus sonhos no propósito de Deus. Não vai ser 1%. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos, que coisa linda. Não dá para nós não termos uma semana poderosa depois de ouvir a voz de Deus através dessa palavra. Não deixe de... Vamos embalar já na campanha agora. Vamos terminar o culto com a campanha. 4º dia do nosso propósito. Eu preciso de Deus. Quem precisa de Deus aí? Que lindo, né? Todo mundo quer um alvo, né? Quando a Evelyn pregava aqui, a pastora Evelyn pregava aqui, eu dizia para minha esposa, né? Eu tenho um sonho, batia na minha cabeça, eu tenho, meu Deus, né? Então eu creio que todos nós temos. E Deus, Ele tem poder para realizar os nossos sonhos.